Muito bem, graças a Deus, nós vamos agora meditar no capítulo 4 do livro de Apocalipse. Capítulo que fala do trono do Altíssimo, trono de Deus. Então, nós vamos agora meditar neste capítulo, né, que fala do trono, a sala de comando do universo. E o capítulo 4, versículo 1, ele vai falar assim: Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, e disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então, vamos lá. Depois destas coisas, né? Ele fala aqui. Primeiro, João, ele teve a visão do Senhor Jesus glorificado. Logo depois, ele recebeu a ordem de escrever as 7 igrejas. E agora, a primeira coisa que João vê, quando ele sobe aos céus, é uma porta aberta, né? A porta aberta nos céus. Então, chama a atenção, né? De haver uma porta nos céus. Quer dizer, há um caminho específico para entrar no céu. Porém, o céu não é lugar de livre acesso. Tipo assim, para quem quiser entrar. É apenas para aquelas pessoas que aceitaram o sacrifício do Senhor Jesus por elas na cruz. E a pessoa mais pecadora deste mundo, ela pode passar por esta porta se, tem o se ela aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador. Né? O sacrifício que ele fez é como forma de pagamento por todos os pecados do homem, do ser humano. E uma vez João tendo acesso ao céu, ali dentro, vai ser mostrado para ele acontecimentos futuros. É como ele diz aqui no final, as coisas que depois destas devem acontecer. Muito bem. O versículo 2 está aí uma imagem, né, representando aí o reino dos céus, e o versículo 2 diz: E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então ele fala, fui arrebatado. O arrebatamento de João é o mesmo que irá acontecer com a igreja do Senhor Jesus. A Bíblia diz que em espírito o apóstolo vê antecipadamente, né, o trono de Deus. Ele foi arrebatado. E lá ele viu a igreja, hein? Lá ele viu toda a igreja. A gente vai chegar lá. Então, é como diz a palavra de Deus, né? Será num espaço de tempo tão rápido que tem um versículo na Bíblia que fala assim, ó, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ele fala que é no piscar de olhos. Já pensou? Pisca o olho aí, né? Piscou? Quer dizer, você piscou, já está no reino de Deus. Olha como é rápido. Coisa forte, né? Gloriosa. E a Bíblia diz que João viu um trono em espírito, no céu. João tem imediatamente a sua atenção voltada para esse trono e para aquele que está sentado no trono. Ele diz, surpreendido, né? No trono, alguém sentado. Ele se surpreendeu com aquele ser que estava sentado no trono. Então, eu penso o seguinte: é uma visão indescritível da autoridade suprema, Deus, autoridade de todo o universo, sentado no trono. E um dia o mesmo vai acontecer conosco. Nós vamos ver, né, Deus no seu trono. O trono é um lugar de honra. O trono é um lugar de autoridade. O trono é um lugar de julgamento. Então Deus está governando o universo a partir do seu trono. É Ele que determina tudo o que acontece no mundo. E quando João viu, claro que ele não pôde descrever a pessoa de Deus, né? Ele vai falar assim, ó. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica. E também ele viu o arco celeste que estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Então,
Foi impossível para o apóstolo João relatar com palavras Deus, a face de Deus. Então ele começa a descrever em termos de brilho, pedras preciosas. Ele fala da pedra de jaspe, né? Jaspe é uma pedra preciosa, transparente, a mais cristalina, a mais pura, sem nenhuma poluição, que é o nosso diamante. E ele fala também da pedra de sardônica, né? Que é cor vermelha, é o nosso rubi. Então, a pedra de jaspe simboliza a santidade de Deus e sardônica, juízo de Deus. Deus é santo e justo. Interessante, né? E o que é que mais ele viu? Ele viu o arco, né? Ele viu aquele arco. O arco é o sinal da aliança entre Deus e Noé, né? Logo após o dilúvio. Simboliza a aliança que Deus fez com o ser humano de poupá-lo, ainda por um pouco tempo, né? De dar a chance do ser humano alcançar a misericórdia de Deus, a salvação, antes do juízo final. E ele fala no versículo 4: ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Olha só. Então, João ele vê 24 tronos, né? Tem até uma passagem na Bíblia de Daniel, no livro de Daniel, que Daniel também viu os tronos, só que vazios. Olha só a passagem de Daniel. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Então, Daniel, ele viu os tronos vazios, sem ninguém. Porém, João, ele viu os tronos ocupados, né? E assentados neles 24 anciãos. Quer dizer, assentado fala de uma posição de autoridade, posição de poder. Esses 24 anciãos que João ele viu representa a igreja do Senhor Jesus, a igreja salva. Assim como a Bíblia relata, revela que na adoração e no culto no templo de Jerusalém havia 24 turnos de sacerdotes e levitas. E esses sacerdotes e levitas, eles representavam todo o povo de Israel. Então, esses 24 anciãos coroados, né, eles representam toda a igreja do Senhor Jesus ali diante de Deus. São os vencedores, são os salvos, o povo de Deus do Primeiro Testamento e do Segundo Testamento. São os salvos, né, de todas as épocas, de toda tribo, língua, povo e nação. E fala também que eles estavam vestidos de vestiduras brancas, né, com coroas de ouro. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim, ó: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Está vendo? As vestiduras brancas são as vestimentas dos salvos. É muito forte isso, não é verdade? Agora, sobre a coroa, ele fala aqui, ó. Ele fala assim: nada temas das coisas que hastes padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa, olha, a coroa da vida. Então, a coroa fala de honra, né? Eu penso o seguinte: a recompensa para os salvos será muito além do que podemos imaginar. Os salvos vão receber autoridade, né? Eles vão receber autoridade no céu, no reino de Deus, para governar. É isso que os tronos simbolizam, né? Governo. E as coroas em suas cabeças. Porque lá na frente a gente vai estudar sobre o milênio. A igreja vai estar aqui no milênio com Cristo, com autoridade para governar esse mundo com o Senhor Jesus. Mas
é mais lá para frente. O versículo 5 ele vai falar: e do trono saíam relâmpagos, trovões, vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Olha que interessante, né? Trovões e relâmpagos são avisos de que uma tempestade está vindo. E é isso que está prestes a acontecer, né? Com este mundo que nós vivemos. Quando chegar a grande tribulação. Então, aqueles que recusam a misericórdia de Deus vão ter que suportar o juízo. Na primeira vinda de Jesus, ele veio na graça, mas na segunda, ele vai vir em juízo. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos aproximar de Deus, nós temos que nos aproximar do trono da graça, enquanto há tempo, porque vai chegar o dia, vai chegar o momento em que não haverá mais a graça, e sim o juízo. Ele fala aqui das 7 lâmpadas de fogo, quer dizer que representados pelo Espírito Santo, né? Espírito de Deus, aqui ele não está se manifestando como uma pomba, mas como tochas de fogo. Tochas de fogo simboliza combate, né? Lembra de Gideão? Ele foi com as tochas de fogo. O versículo 6 ele vai dizer: e havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Vamos falar primeiro do mar de vidro. Porque eu penso o seguinte, tudo é claro, né? Diante do trono de Deus, tudo é limpo, tudo é transparente, como cristal. Não há sujeira diante do trono de Deus. Não há corrupção. Tudo é transparente, limpo, puro, santo, porque Deus é santo. E no reino de Deus, no céu, não vai entrar nada contaminado. Deus ele não se associa com o mal. Ele abomina o mal. Embora ele ame a todos, mas ele não ama tudo. É verdade? Então, é isso que eu penso. É isso que nós devemos fazer. Nos apresentar diante de Deus, nos aproximar do trono de Deus quanto antes. E depois pode ser tarde demais. E agora ele vai falar desses animais, né? Ele vai falar: o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal, rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Bem, é só uma imagem ilustrando, né? Não foi isso que João viu, mas o que nós percebemos nessa passagem? Esses 4 animais são querubins, né? Tipo anjos de uma ordem superior. Tem uma passagem bíblica lá em Ezequiel que ele viu esses querubins. Estes são os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci que eram querubins. Então, querubins são aqueles que guardam as coisas santas de Deus, né? E o que eles faziam? Eles proclamavam sem cessar: Santo, Santo, Santo. Quer dizer, o céu é lugar de celebração, o céu é lugar de louvor, né, a Deus. E ele vai encerrar falando: e quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos, que é a igreja, prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Muito bem. Então, na hora que esses querubins louvam a Deus, a igreja se prostra diante daquele que está sentado no trono. Os remidos, os salvos, começam a adorar aquele que vive pelos séculos dos séculos, que é Deus. Eles depositam as suas coroas diante do trono, que é um sinal de submissão,
é um sinal de rendição. Muito bem. Ficamos por aqui. Esse é o capítulo 4. No próximo vídeo nós vamos meditar no capítulo 5 de Apocalipse. Que Deus abençoe a todos vocês.